Nesse vídeo eu vou demonstrar como fazer o controle das receitas. Então a gente vai entrar no sistema. A gente vai em financeiro, receitas, né? Aqui veja que ele já tem algumas receitas lançadas. Como que é feito esse lançamento das receitas? Elas são geradas automáticos conforme nos pedidos ou nas notas eu tiver uma condição de pagamento. Então, por exemplo, vou pegar esse pedido aqui, ó. Então veja que foi lançada uma condição de pagamento aqui no pedido, aqui em financeiro, duplicatas, ele gerou de acordo com a condição de pagamento. Foram duas vezes, então foram duas parcelas de 1.500, o total do meu pedido era de 3.000, então isso foi gerado conforme as condições de pagamento, né? Então, e também no caso, lá no receitas, ó, eu tenho algumas condições lá que foram feitas, por exemplo, aqui, ó, cartão, dinheiro, essas condições de pagamento, então, até com um CROC aqui, né, o CROC, que seriam condições que foram geradas no caixa, né? Essas condições aqui foram o cartão, dinheiro, cheque, foram as numerárias que se passaram no caixa e ele subiu para o sistema. Então isso é configurável aqui também, esse tipo de processo. Então, conforme você fez o lançamento no caixa, é possível configurar para que ele gere uma receita para você ter o seu controle. Já o dos pedidos, é só selecionar, no caso, lá uma condição de pagamento, que ele vai gerar uma receita também. Então, como que eu faço aqui o pagamento de uma receita? Que eu confirmo que eu recebi o valor aqui do cliente. Então, por exemplo, aqui na tela principal de receita, ele está me trazendo aqui tanto receitas que foram pagas e que não foram pagas. Tanto é que eu tenho, tá vendo aqui, ó, esse compensado aqui, ele é referente àquilo que já foi pago. O que já foi pago é compensado sim, e o que não foi pago, compensado não. Então, eu consigo puxar aqui no filtro, né? Eu quero, por exemplo, aqui tudo que não foi pago aqui por cliente, ó. Então, aqui, isso aqui não foi compensado aqui no caso. Então, para mim fazer o recebimento, basicamente eu só preciso do que? Abrir aqui a condição de pagamento, né, ó. E aqui, ó, se eu receber o valor inteiro do cliente, eu posso vir aqui, ó, e fazer o pagamento por inteiro, ó. Prontinho, já foi recebido já o pagamento, só clicar lá no maisinho verde. Caso, por exemplo, ela tenha sido, por exemplo, parcial, se eu pegar aqui essa outra condição de pagamento, ó, por exemplo, o valor dela aqui é de 2.300, mas o cliente vem aqui e me pagou, por exemplo, só R$1.000. Eu posso vir aqui, colocar o valor, ó. Ele abateu aqui o valor, né? E aí ele fica pendente aqui no caso, ó, 1.300. Se eu for voltar lá, ele até me traz aqui, tá vendo? O valor recebido, o data de recebimento, mas ele não marca ainda como compensado, porque eu não recebi o valor total do cliente. Ele só vai marcar como compensado sim quando receber o valor completo. Então, se o cliente vem aqui no outro dia, por exemplo, aqui ele vai trazer sempre a data do dia, né? Se ele vem aqui num outro dia e fez o pagamento, ó, é só clicar aqui no mais. E aí você tem o registro. Até eu fico registrado as datas que foram feitos, os pagamentos, né? Até parciais aqui que o cliente deu e pronto. Aí ele já não... Pode ver como está o filtro lá do compensado, não? Ele já até sumiu aqui no caso da tela. A mesma questão também para as, por exemplo, nas operadoras de cartão aqui, quando elas te fazem a venda, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, aqui uma lista dos meus cupons, né, que eu emiti. Então aqui ele vai aparecer a lista dos cupons que você emitiu durante aquele período, né, que eu no caso tive um cupom só. Para fazer o abatimento é o mesmo processo, só vim aqui no mais, pronto, fez o abatimento, aí sem problemas, tá? E no caso, por exemplo, veja aqui que eu tenho alguns abatimentos aqui, ó, da Ctrl+P, do cliente aqui Ctrl+P,
Então, por exemplo, veja que o cliente aqui, ele vai, por exemplo, me dar aqui, ele vai me dar aqui 30 mil, por exemplo, aqui, ó. Então 20 vai bater dessa e os outros 10 aqui dessa. Como que eu faço para fazer de uma maneira mais simples? Se eu selecionar aqui o cliente aqui, ó, e mandar buscar, ó, veja que ele apareceu aqui todas desse cliente, e ele apareceu também o botãozinho aqui. Então, para isso eu tenho que estar só com o cliente selecionado, o compensado aqui, como não, ele me traz todas que estão com pendente. Eu vim aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Eu tenho 63 mil para receber aqui desse cliente. Então, vamos supor que, por exemplo, que ele vai me pagar, por exemplo, 61 mil, né? Vai ficar alguns valores pendentes ainda. Então, eu venho aqui compensar por valor, ó. Dou um OK. Confirmo em qual conta que vai ser abatido esse valor, né? Aqui ele já fez o abatimento. O que acontece? Ele faz o abatimento das mais antigas, tá vendo? Então essa aqui ainda ficou ainda para frente, por quê? Porque ele abateu aquilo que era mais antigo. Tava com o recebimento mais antigo aqui no caso, né? Ó. Então aqui ele ainda abateu aqui no caso até 18 mil daqueles valores, e ainda falta ainda 2 mil para ser abatido ainda do cliente. Então ele já faz o abatimento daquilo que é mais antigo primeiro, ok? Então, o que mais que eu posso fazer aqui no caso? Em relatórios, eu tenho vários relatórios aqui, por exemplo, financeiro e receitas. E nos relatórios nesse relatório de receita eu posso puxar por data de emissão, por data de vencimento, por data de recebimento, por um único cliente, o que foi compensado. Então os filtros aqui são bem completos. Se eu puxar aqui, por exemplo, tudo, né? Ele vai me trazer todas as receitas que eu tenho, me traz aqui um total, né, que foi pago, por exemplo, que é o valor pago, né, o total vencido. Então ele já me traz os valores aqui no caso, né, ó. Então tudo, ele me traz o total das minhas contas, o total que já foi pago, né, e o que eu tenho a receber aqui no caso. Então ele já me traz esses valores aqui certinho para fazer o controle aqui no caso. Caso eu queira saber só o que foi pago, eu tenho o mesmo filtro lá, ó, tudo que já foi pago. Tá, aqui eu já tenho certinho o que já foi pago pelos meus clientes, o que não foi pago. Então é bem completo aqui esse relatório aqui de receitas, ok? Obrigado por assistir nossos vídeos de treinamento. E para maiores detalhes, entre em contato nos links da descrição abaixo. Até breve!